Bora, galera! Mais um vídeo aqui no canal do Nerd Velho. Mais um tema de colecionismo. Não é um unboxing, porque eu já tenho essa figura, já abri, enfim. Vai ter a menor graça fazer alguma coisa fake aqui pra vocês. A ideia é fazer um review, né? É mostrar detalhes, como eu gosto de fazer, falar o porquê, né, de ter essa figura, por que ela faz parte da minha coleção. E é isso. Bora lá? Bom, para esse review de hoje eu trouxe nosso amigo Steve Rogers, Captain America do Endgame, né? Aí considerado o Capitão América definitivo, vamos dizer assim, né? Já que é aquele Capitão América daquela cena icônica. Para quem foi pro cinema, sem spoiler, sem saber, foi impactante, assim, para mim foi uma das cenas mais impactantes da história, assim, do cinema, eu diria que do cinema, né? Porque aquele crescimento que a Marvel fez desde o primeiro filme lá de Homem de Ferro e a construção e a inserção dos novos personagens e aquele apogeu, né, aquela coisa gigantesca que foi o final de Endgame, quando o diretor brinca com a gente porque eu tinha esquecido que o Hulk, né, já tinha instalado os dedos, que as coisas já tinham voltado ao normal e que os heróis já estavam por aí, já tinham voltado. E naquele aperto lá que o nosso amigo Capitão América tá, ele escuta, né, no rádio dele, o Falcão falando com ele, né, capitão, pá, à sua esquerda, à sua direita e tal, estamos aqui. E aí começa a abrir aqueles portais, então aquilo é muito emocionante, né, pra mim uma das cenas mais bacanas da história do cinema. Capitão, é o Sam, tá me ouvindo? À esquerda. Avante! Por tudo que foi feito, lógico, né? Não tem aquela cena sem o background todo de personagens que foi criado e que chegou até ali, que culminou com aquele grande finale. E por isso, né, de toda a coleção Marvel, eu quis trazer para minha coleção o Capitão América, porque é o Capitão América que segura o martelo do Thor, é o cara que é digno. Bem, outro momento que a gente não esperava. Eu tinha certeza. Por isso, né, como todo item da minha coleção tem uma memória afetiva, tem uma memória marcante, tem algo grandioso que foi pra mim, e por isso eu trouxe nosso amigo Steve Rogers, Capitão América, que vocês vão ver logo a seguir aí os detalhes, e no final eu vou trazer o review pra gente poder avaliar como é que foi. Como eu falei, né, inicialmente, pra mim, o Capitão América definitivo, vamos dizer assim, do cinema, pelo menos até hoje. Bom, como eu sempre gosto de falar, destacar, né, não é uma das embalagens mais complexas ou mais bem detalhadas ou mais com design mais complexo da Hot Toys, mas não fica atrás, sempre aquele verniz localizado, né, que fica lindo na embalagem, então a gente tem esse contraste de fosco com brilho, né, e ele vem aqui localizado no nome Avengers e nesse nome do Captain America aqui e da faixa vermelha, né? Na parte lateral da caixa, dois elementos aqui em hot stamping, muito bem feitos, né? Então esses detalhes, né? Isso mostra um cuidado, um zelo, né? Que a Hot Toys tem muito grande por tudo aquilo que eles fazem, lógico, né? Não é barato, né? Por isso que eles acabam fazendo uma embalagem que é no nível dos personagens que eles trabalham, né, que eles fazem.
Então, como eu já tinha falado antes, eu não sou adepto das estátuas, né? Eu gosto das action figures, até pela questão dos detalhes, por você poder posear, enfim, fazer ali um ensaio fotográfico, uma coisa assim. Vamos abrir então esse Capitão América. Ele vem nesse sistema meio que de cartucho, né? Então ele tem esse sleeve, que é essa embalagem muito bem impressa, muito bem feita. E aqui de dentro, então, a gente tem essa vitrine. Vamos tirar aqui esse sleeve. Caiu aqui o meu celular, espero que não tenha quebrado. E vamos então à parte interna da caixa. Então a gente já tem aqui a visão da vitrine, né, do personagem. Então aqui alguns reflexos aqui atrapalhando. Espero que dê para todo mundo poder ver, né? Então esse plástico mais brilhante aqui. Enfim, parte traseira também com uma impressão. Aqui sempre o cast, o crew, né, o pessoal que desenvolveu. Essa foi uma figura que eu consegui pegar zero, né, com o nosso amigo lá da Álvaro Filho, da Japan Toys. Então sempre falando deles aqui porque ele faz um trabalho excelente de importação e sempre num preço muito acessível, né. Hoje uma figura que você encontra ainda, né, comprando zero no Mercado Livre e tudo mais, até porque Mercado Livre e outras fontes, né, e até importando também. Enfim, para quem curtiu o filme, Capitão América não é dos personagens que eu mais curti desde criança, né, nas histórias em quadrinhos. Para dizer a verdade, eu acho que eu nunca li uma história em quadrinhos do Capitão América, né? Talvez tirando ali Guerra Civil, um ou outro que eu li, mas não é dos personagens que eu mais curto, né? Eu sou mais ali chegado pro Batman e tudo mais. E, enfim, o que me empolgou muito foi o filme, né, e toda aquele grande finale ali que aquele filme tem, e na verdade o fechamento para aquela primeira geração de filmes da Marvel. Bom, na parte interna então sempre o blister, né? A gente tem esse blister sobreposto que traz ele é preso aqui com uma fita, então traz o escudo completo, mas sempre com essas ambientações aqui, né? Com esses detalhes de sujeira, né, enfim, de lama, né, daquele cenário ali onde tem aquela batalha final com o Thanos. E esse quebrado, né, que é aquele momento célebre lá que o Thanos dá com o machado dele, com aquela arma dele lá, com aquela lança, e quebra, né, o escudo do Capitão América. Então, aqui dentro então já vem ele em 3 partes, né, para você fazer aí um cenário e para você poder colocar na mão do Capitão também, né. Muito bem feito, em plástico, né? Eu não sei se já tem versões, se houveram versões que fizeram um escudo metálico, mas em plástico, né? Mas mesmo assim com uma pintura muito, muito bem feita, dá para vocês verem, né? Que tem uma pintura metálica muito bacana. A parte traseira vem com essa alça de encaixe do escudo, né? Então tem todo o manual da figura já caiu aqui em algum lugar, eu não sei aonde. Enfim, daqui a pouco eu vou achar. Não, tá aqui dentro da caixa. Mas o manual traz todas as informações, como sempre, muito bem detalhadas, né? Então você entra com o braço aqui, coloca a mão encaixada por aqui. E esse é o escudo do Capitão América que vem nesse blister na parte externa. Já adentrando aqui a parte interna, né? Não é uma das caixas maiores, é uma das caixas no tamanho padrão, né, da Hot Toys. Às vezes a gente tem figuras que tem essa caixa no tamanho dobrado aqui, porque vem muitos elementos, vem muitos dioramas. Mas uma coisa que eu já vejo bacana aqui que vem uma head extra, né, com a cara do Steve Rogers, né, do ator, do Chris Evans, né? E, enfim, vamos ver o nível de detalhe que eles trazem isso. Então aqui o Mjolnir, o martelo do Thor, né, que eu acho que é um dos momentos mais bacanas do filme, quando ele se mostra digno de utilizar. Aqui algumas hands, né, algumas mãos. Aquele esquema que a gente vê antigo do Robocop, em outras figuras também, que é a troca de boca, né, para algumas expressões mais marcantes, né. Vamos tirar então essa capa aqui desse blister superior. E vamos ver em detalhes o Capitão América do Endgame, né? Do Ultimato. Então sempre muito bem protegido com os plásticos.
tá vendo? Um plástico aqui protegendo para que ele não se mova, né, no transporte, enfim, isso vem de longe, né, galera? Isso vem da China, como quase tudo, como praticamente tudo que a gente consome. Bom, aqui a gente tem essa head, e eu já vejo que é muito bem feita, a Hot Toys mandou muito bem, né? Eu vou dar um foco aqui para que todo mundo possa perceber. A minha unha ruída horrível também, né? Sempre que eu dou um foco, vocês veem a minha unha ruída feia pra caramba. Mas aqui, ó, a cabeça muito bem feita, né? Uma similaridade com o rosto do Chris Evans muito bacana. O cabelo, um cabelo esculpido, né? Mas com uma pintura meio alourada aqui, muito bem feita. O olho, né? O brilho nos olhos, sempre muito bem detalhado. Essa é a head do Steve Rogers. E aqui vem umas faces, né? Umas mandíbulas, vamos dizer assim, né? Com duas expressões diferentes, uma mais raivosa aqui, a outra mais ou menos raivosa, né? Bom, aqui algumas mãos. Sempre vem um jogo de mãos aqui bem interessante, né? Eu gosto muito quando eles fazem duas heads, né? Pra gente poder posear, né? Eu gosto muito disso, né? Diferente de outras figuras que às vezes não vem. Enfim. Aqui vem um detalhe também muito interessante, que é aquela bússola, né? Que ele usa. Perdão. É uma bússola, na verdade, que vem com a foto da Peggy, né? Da Agente Carter, grande amor ali da vida dele. Enfim, muito bom para fazer algumas poses. Vem aqui um capacete, provavelmente para você fazer uma pose quando ele estiver com a cara de Steve Rogers, né? Ficar segurando o capacete dele. Muito bem feito. Vou dar um zoom aqui também. Um zoom não, um foco. Né? Muito bem detalhado, texturizado. Muito bacana. Ele não encaixa na cabeça, provavelmente, do Steve Rogers, né? Mas é usado para a gente fazer algumas cenas. E o martelo, o Mjolnir, não é de metal, né? Não sei se a Hot Toys chegou a fazer algum personagem que esse Mjolnir seja de metal. Poderia ser, né? Mas não é. Mas muito bem detalhado, as inscrições aqui, né? Enfim, tudo da mitologia nórdica. Martelo do filme do Thor. Martelo do personagem da Marvel do Thor, né? E aqui o nosso amigo Capitão América. Aqui embaixo dele vem a base, que a gente vai utilizar para posear, né? Depois eu vou mostrar. Então também com um verniz, na verdade aqui o contrário, né? Sobre o plástico brilhante, eles colocaram um verniz fosco e dá esse efeito lindo na base, né? Muito bacana. Tudo muito bem feito. A haste padrão já, né? Que a gente utiliza para posear a figura. E vamos ao corpo do Capitão América. Enfim, vamos ver aqui os plásticos. E esse então é o uniforme, né, utilizado pelo Capitão América no Ultimato, né, Endgame. Muito bem detalhado. Aqui uma textura meio de um não sei, talvez um tecido aí meio lonado, né, meio militar, talvez uma coisa assim. Então uma textura muito bem feita. Vou tentar dar um foco aqui sempre bom para ver em detalhes, né? Aqui um tecido nessa alça, essa trava da alça também aqui feita em plástico, o relevo da estrela no peito, aqui uma mistura de tecido com emborrachado na parte da barriga aqui, né? Enfim, ele vem com essas duas mãos já nele. A parte traseira também aqui, se não me engano, vem um suporte para você poder colocar o escudo nas costas dele, fazer algumas poses também semelhantes ao filme, né? A cabeça com movimento padrão, né? Removível, para a gente poder colocar a cabeça do Steve Rogers sem o capacete. Aqui a bota com um movimento bom, né?
O corpo é pesado, né? Tem uma consistência aqui para você poder fazer as poses. Vamos ver em termos de flexibilidade, enfim. Não parece ser um dos personagens mais flexíveis que a Hot Toys faz, né? Você já fica um pouquinho limitado aqui, ó, na abertura de perna, já chegou meio que no limite aqui, aí fica aquele cagaço de rasgar a calça dele aqui, enfim. Então a gente tenta não abusar para a figura poder durar, né? O braço também não tão flexível, né? A abertura aqui um pouquinho limitada, não passa muito disso. Depois no meu review final lá eu dou as minhas considerações. É isso, ele chega mais ou menos nesse limite aqui, não passa muito disso não, viu? Passa muito disso não, mas, enfim, acho que para poses que ele normalmente usa no filme dá pra gente trabalhar bem, né? Mais uma figura na escala 1:6, né? Então, uma escala, que é aquela escala como eu sempre gosto de lembrar, né, para os mais antigos, a escala do Falcon, né, do famoso Falcon lá da década de 70, início dos anos 80, e agora voltou, relançado pela Estrela. Mas é isso, esse é o nosso Capitão América Endgame, e daqui a pouco eu coloco aí umas imagens dele, enfim, em algumas poses, né, em alguns cenários, aí, algumas imagens que eu gosto sempre de fazer, alguns ensaios, para que vocês possam ter uma noção de como ele se comporta. Bom, galera, é isso. Esse foi o detalhe todo que eu quis trazer para vocês, cada detalhe, enfim. Lógico, guardei ele de volta na caixa para ter toda aquela emoção de poder abrir novamente. Como eu falei lá no vídeo, né, eu acho ele, começando a falar das minhas percepções, né. Em termos de detalhe, não tenho o que falar, né. É um personagem realmente muito detalhado, né, muito bem feito, né, cada textura, cada detalhe, né. Enfim, essa pose é que eu mais gosto de fazer porque ele está segurando o martelo, então aquela cena icônica ali que ele começa a enfrentar o Thanos. E a head, né? A head muito bem feita, aquela head que eu mostrei do Steve Rogers, né? Do Chris Evans é perfeita, né? Eu diria que é perfeita. Eu achei, não sei se por conta da indumentária dele, né, da vestimenta ser um pouco rígida, mas eu achei o body um pouco rígido para você posear, né? Ele é um pouco limitado para você poder forçar algumas situações, lógico, não é um tecido que estique, mas para fazer as poses mais clássicas ali do soldado, funciona bem. O escudo muito bacana, tem aquele escudo quebrado também, como eu mostrei no vídeo, né? O martelo do Thor. Enfim, eu diria que aí, por conta do corpo, eu vou dar uma nota 9, tá? Vou dar uma nota 9 porque se o corpo fosse um pouco mais flexível, a parte de trás aqui eu achei essa calça meio caída aqui, né? Meio fora de proporção aqui, você não consegue ajustar, enfim, ficou um pouco estranha, né? A gente não tem um parâmetro de comparação de outro fabricante, se fosse por isso, já dá logo uma nota 10, né? Mas, fazendo uma análise bem fria, com relação a outros personagens que têm flexibilidade, que tem um detalhe mais apurado, eu dou aí uma nota 9 para o nosso Capitão América, mas assim, é uma figura que vale muito a pena ter na coleção, se você gostou, né? Assim,
Muita gente tem tudo, né, de Marvel, do MCU, eu vejo uma galera que coleciona, que tem todos os personagens, e aquilo, galera, coleção é o que você gosta, é o que cabe no seu bolso, principalmente, né, se você consegue comprar, sei lá, um boneco por ano, um boneco a cada 2 anos, 2 bonecos por ano, 3, 5, 10, seja quanto for, o importante é que a coleção te agrade, né, que não seja aquela coisa que a gente saiba dividir coleção de ser colecionador e acumulador, né? Importante que a gente não se torne acumulador, porque fica aquela estante lotada, você não consegue perceber que boneco é o quê, e na verdade aquilo, será que tem uma ansiedade nisso aí? Será que tem um consumismo exacerbado para comprar e comprar e comprar e comprar? Na verdade, eu pelo menos tenho essa visão, que coleção ela é para apreciar, né? É uma obra de arte, galera. Isso aqui é uma obra de arte, lógico. A gente não vai comparar com as obras de arte dos grandes artistas, né? Com quadros e museus, mas é uma peça muito bem feita, né? Muito detalhada, em cada pontozinho de textura, enfim. Então, coleção para mim é para expor, é para poder integrar com a decoração e algo que signifique bastante para você. E esse foi o nosso review do Capitão América Endgame da Hot Toys. Eu vou estar sempre aqui trazendo vários reviews, falando de colecionáveis, falando por que eu coleciono, batendo esse papo aí bacana com todos vocês. Obrigado. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativa o sininho, dá um ok, porque tudo isso vai dando mais visibilidade, mais gente vai vendo, mais gente vai curtindo e vocês ajudam aqui o seu amigo a continuar fazendo mais e mais vídeos, tá bom? Obrigado, galera. Até o próximo vídeo.